Beleza, beleza? Cheguei! Chegamos dessa vez, né, Samuca? Chegamos. Hoje é especial, Samuel Conrado. Uma semana especial de um Clássico Rei especial merece também um Fortaleza Cast, um Ceará Cast pra lá de especial, né, Martinha? Rapaz, e vai ter muita coisa boa, viu? A gente já tá vendo aqui que o cenário tá diferente, tem mais gente hoje aqui na bancada, a Marta e o Samuel juntos, o que é que está acontecendo? Como o Samuel falou, né? É um campeonato estadual muito importante, tanto para o Fortaleza quanto para o Ceará. Tem muita disputa, tem muita coisa para comentar, então nada mais justo do que eu gosto de chamar de crossover. Opa, e aí é qualidade, né? A gente já vai fazer aquela mistura danada de boa aqui na TV Diário, na Verdinha, nos tocadores de áudio, e que a gente vai trazer aqui no nosso YouTube do Jogada também, convidados para lá de especiais para falarem sobre esse clima de Clássico Rei, tanto do lado do Fortaleza como do lado do Vozão, e você não perde por esperar como é que vai ser esse papo, né, Martinha? Se um é bom, né? Imagina quando junta, quando mistura os dois. O negócio vai ser qualidade máxima. E a gente pensou para fazer esse bate-papo hoje especial, já tá aqui também, ó, especial Clássico Rei Fortaleza Cast, Ceará Cast juntos, trazer dois convidados também para abrilhantar ainda mais a nossa conversa e torcedores, né, Samuel? Porque eu acho que nesse momento tão decisivo, prestes a bola rolar, ouvir o torcedor é muito mais especial porque é quem tá mais sentindo nesse momento, tá mais ansioso, que tá mais com a emoção ali, a flor da pele, que tá liberado pra ter essa emoção também, porque o jogador ele tem que manter a calma, né, pra não perder a calma. O torcedor não, o torcedor ele fala mesmo, ele tem que tá e tá no papel dele, então nada melhor do que dois torcedores ilustres de cada uma das torcidas pra conversar com a gente. Mais clubista do que nunca, né, o nosso Ceará Cast, Fortaleza Cast. E vou começando aqui, viu, Martinha? Vou puxando a brasa, já que o Vozão é o mandante da partida dessa grande final do Campeonato Cearense. Hoje nós convidamos aqui um cara que, assim, precisa de terno para conversar com ele quando o assunto é Ceará Esporte Clube. É um cara que tem autoridade para poder falar do Alvinegro de Porangabuçu. É o cara que fica ali à frente do canal do Vozão, você conhece muito bem. Rodrigo Cavalcante, satisfação ter você aqui com a gente, Rodrigão. Cara, eu que fico muito feliz, agradeço demais o convite, poder estar aqui com você, com a Marta, com o Dudu. Vamos falar sobre esse clássico, né? Esse sábado que não chega nunca. Semana longa. E do lado do Fortaleza, também é um torcedor muito conhecido, que a galera curte, que a galera acompanha também diariamente, dos maiores canais, se não o maior da mídia independente do Fortaleza, que é o Bora Leão. Estou com o Dudu Damasceno, que já está em casa, né, Dudu? Você já esteve aqui anteriormente também, já conhece o clima, e muito obrigada por ter aceitado esse convite de novo para participar desse Fortaleza Cast especial, junto com o Ceará Cast do Clássico Rei. É isso, cheguei, vou aproveitar que eu Boa! Dobradinha aqui, Clássico Rei. Mas já é minha segunda vez aqui no Fortaleza Cast. Já teve também MM do BL aqui, do Bora Leão. Recentemente. Então, exatamente. Então vamos falar de Clássico Rei, que é o principal produto do nosso futebol, cara. Quem não gosta de Clássico Rei tá maluco. Então, ainda mais valendo um hexa pro Fortaleza, o Ceará podendo tirar esse hexa, tem todo esse peso. E vamos pra cima. Vamos lá, vamos começar, Samu, com nossa... Porque hoje, como são dois lados, a gente tem que correr aqui, porque tem muita coisa pra gente conversar. Deixa eu logo avisar aqui antes, tá? Que a gente vai fazer o nosso Clássico Rei também. Aqui, entre vocês dois. Ver quem é que vai ganhar aqui. Valeu. Lá da metade pro final, a gente vai fazer algumas perguntas. E quem ganhar já vai ser o campeão do Clássico Rei de hoje, viu? A disputa já começou, só quero deixar no ar isso. Mas vamos começar falando de bola rolando, né? Vamos. Desse último encontro entre Fortaleza e Ceará. Quero que cada um de vocês possa pontuar aí o que vocês viram de positivo e de negativo em cada um dos times. Vamos lá, né? O clássico, o jogo de ida da final, o 0x0. Completa a trinca de clássicos na temporada. O Fortaleza não conseguiu vencer ainda o maior rival, 3x3 no primeiro clássico, perdeu de 1x0 o segundo clássico, esse pela Copa do Nordeste, e nesse terceiro clássico, no primeiro jogo da final, o Vojvoda muda o time, né, volta pro esquema de 3 zagueiros, formando basicamente uma linha de 5 defensiva, para tentar neutralizar as armas do Ceará, e eu acho que funcionou. Não só pelo resultado, né, o Ceará não conseguiu marcar gols, mas o Puga, que é hoje o grande destaque do Ceará, ficou bem anulado 99% do tempo, né? 1% foi aquela jogada que ele conseguiu finalizar perigo. E levou muito perigo, para ver o quão importante é a marcação especial no Puga nesse momento, e o Vojvoda encontrou isso
voltando às suas origens, né? O Vojvoda que chega ao Fortaleza no 3-5-2, abandona e agora volta, talvez, definitivamente, não sei, mas foi uma forma de neutralizar o Ceará, e eu acho que pro jogo de volta não tem porquê ele mudar isso, né? O Fortaleza que penou no ataque, defensivamente foi muito bem, mas no ataque com o Lucero e o Moisés não conseguiu grandes perigos, inclusive não finalizou a meta do Richard, mas acho que dá pra gente vislumbrar isso. Fortaleza novamente no segundo jogo, fechando a casinha, explorando mais os contra-ataques, né? Explorando as jogadas de velocidade, aí saber se vai continuar com Moisés e Lucero ou se ele tenta dar uma mudada. E trazendo pro lado do Vozão, Rodrigo, este momento em que o Ceará traz um 0-0 para este jogo decisivo, que vai ser no dia 6 de abril. Como é que a gente pode tirar de lição daquele time do Ceará de ponto positivo e ponto negativo que você viu no time do técnico Wagner Mancini? Olha, eu acho que o Mancini, durante esse começo de trabalho, ele tem demonstrado muito bem aquilo que ele entende que é o ideal para se trabalhar com esse grupo de atletas. É um time que, de forma compactada, tem seus laterais funcionando de forma muito evidente, tanto o Bahia na esquerda como o Raí na direita, e talvez nesse jogo, passando dessa linha de raciocínio do que mais pegou pro lado do Ceará, o preenchimento do meio-campo do Fortaleza fez com que os laterais arrefecessem um pouco. O Matheus Bahia, além disso, tinha um quadro viral que o prejudicou bastante durante a primeira etapa. O Paulo Vitor não conseguiu entrar e manter um padrão de jogo. E aí, mas dentro desse retrato de partida, o que deu para sentir nos bastidores das conversas, dos diálogos dos atletas, do próprio técnico Wagner Mancini, que na coletiva já esperava um Fortaleza um pouco mais fechado, depois da virada diante da equipe do Maranhão em cima do Fortaleza, é que o caminho para tentar derrubar essa parede do 3-5-2 do Fortaleza seja um domínio, um controle territorial no setor de meio campo. Sim. Ele deixou muito claro isso, e isso passa muito pelo retorno do Guilherme Castilho, que é um jogador mais intenso do que o Mugni. O Mugni tem um pouco mais de técnica, um pouco mais de cadência, um pouco até mais de qualidade no passe, mas com o Guilherme Castilho retornando, né, ele já tá treinando desde o começo da semana, mas ainda segue como dúvida para saber se vai ser titular ou não. Acho que o Ceará pode ganhar com isso. Foi o que eu senti mais falta desse Ceará no primeiro jogo, essa movimentação no setor de meio campo e tentar quebrar essa barreira formada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda nessa primeira partida, que saiu de 0-0. A gente trouxe aqui também alguns pontos que, na nossa visão, foram positivos e negativos, tanto do Ceará quanto do Fortaleza. Do Fortaleza, eu coloquei o ponto positivo, as defesas do João Ricardo, que eu acho que foram de extrema importância para manter o resultado. Foram 3 que, para mim, foram muito, muito importantes. A do Ailon, logo no comecinho do jogo, ali, acho que 3 minutos do primeiro tempo. Um chute na direita, né? Ele desvia. Chute do Raí e desvio do Ailon. Isso. Aí teve a do Saulo Mineiro, que não tem como passar batido. Mas a do Saulo, eu acho que foi mais demérito do Saulo eu do concordo. que defesa do João. Eu concordo com isso. Que o Saulo errou muito mais do que o João. Eu Ele concordo. se posicionou muito bem, mas eu acho que foi muito Eu concordo completamente, mas eu acho que tem que ser mostra o protagonismo falado. dele, né? Isso, exatamente. E a do Eric Pulga também, nesse único lance que ele teve essa abertura maior, ele conseguiu fazer uma defesa muito importante também, uma bela finalização do Eric Pulga. Então, essa questão do João Ricardo ter aparecido e em finais, quando o goleiro aparece muito, é algo positivo também, porque mostra que ali tá bem guardado as redes, entendeu? Então, eu acho que foi uma coisa positiva pro lado do Fortaleza. O Ceará trouxe o quê? Do Ceará, a gente pode falar da questão da defesa intacta, né? O Mancini, ele tem posicionado muito isso nas últimas coletivas, que ele precisava de um equilíbrio. No ataque o time começa a funcionar, mas ainda falta uma peça, né, que ele deixa bem claro que tem uma carta na manga ali para poder testar em outras ocasiões, mas que não testou ainda. O meio de campo está se consolidando ali, mesmo com a entrada do Lucas Mugni, o time não sofre tanto. Tem essa questão da marcação e também da pressão que o Guilherme Castilho faz, e também do jeito que o jogador atua, né, no Clássico Rei. A gente tem até aqueles vídeos dos bastidores, né, do Castilho em cima, dizendo vencer Clássico Rei é diferente e tal, a gente sabe como é que é. E essa questão da defesa também para ti, Rodrigo, acabou pegando essa coisa que foi o ponto positivo de um Ceará que vem se consolidando nas mãos do Wagner Mancini e que a defesa consegue mais uma vez não sofrer contra um Fortaleza no Clássico Rei, e a importância disso também para o Mancini? A defesa em 2023 foi um dos principais calcanhar... acho que foi o principal calcanhar de Aquiles do Ceará, porque passou Luiz Otávio e aí uma sequência de lesões,
E eu vou dar até do extremo. Foi do Luiz Otávio ao Sidney, que só jogou uma partida. Nada deu certo. Tentou-se encontrar pro linguajar dos mais antigos, esse miolo de zaga. Não foi possível. E dentro desse começo de temporada 2024, eu acho que essa é a grande missão do técnico Wagner Mancini, porque são 2 jogadores que chegaram recentemente, né? Foram 2 contratações. E essa melhora dessas 2 peças deixa até um certo ar de disputa, porque em contrapartida você tem o David Ricardo no banco de reservas fungando no cangote dos dois. Sim. E sempre que exigido, indo muito bem, diga-se de passagem. Mas eu acho que vale realmente ressaltar esse ponto, porque é uma dupla de zaga que começou agora, vestindo a camisa do Ceará, os 2 jogando junto, e aos poucos parece que vai ganhando um grau de entrosamento importante, e nada melhor do que entrosar em reta final de campeonato. Pois é. Dudu, você quer falar alguma coisa também sobre a questão do João Ricardo, que a gente... Assim, o João vem se provando, né? Chegou o Santos nessa temporada no Fortaleza, o Santos com muitos holofotes, mas o João vem mantendo sua titularidade com total mérito, né? Ele foi bem nos pênaltis contra o Retrô, ele vem fazendo uma temporada muito consistente e, enfim, é um cara que tem muita confiança. Eu acho que a zaga também vai se acertando, né? Em contraste à zaga do Ceará, a do Fortaleza é uma defesa que já vem jogando junto há algum tempo, né? Se a gente pensar num time titular, tem, sei lá, Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco, e agora tem o Kuzevic que chegou, que é essa peça nova, mas é uma defesa que se conhece muito, porém, essa temporada vem sendo muito vazada. E não por conta do João, né? O João é um cara que vem se sobressaindo mesmo com Fortaleza levando muitos gols, mesmo com Fortaleza indo mal defensivamente. Muitos desses gols não foram culpa do João Ricardo. Eu concordo também. E pontuar que no jogo da final, né, o Fortaleza não tinha um dos seus principais nomes na linha defensiva e do time como um todo, que é o Tinga. Expectativa é que ele retorne para esse jogo de sábado e é um grande, diga-se de passagem, reforço para o time do Fortaleza ter o Tinga por toda a experiência, por tudo que ele entrega, pela liderança que ele tem dentro de campo. Você falou ali do Castilho, que dá aquela balançada, o Tinga, ele não tem esse perfil tão agitado, digamos assim, mas ele é uma liderança muito forte ali no vestiário, para chamar responsabilidade. Isso acontece várias vezes, então... E ele esteve em campo nos 5 títulos, né? Ele é um pentacampeão legítimo. O Tinga ganhou 2015 também, então também. O Tinga já é hexa. O Tinga já é hexa. Tomara que o Fortaleza seja sábado também. Olha aí. Mas a importância dele, né? Falando assim, ele esteve nos 5 títulos. Não sei dizer se titular nos 5 títulos, porque ali em 19 e 20 ele alternava muito. Isso. Mas estava lá. Tava lá, sempre jogando. E é uma figura muito importante. Tomara que volte. A expectativa é que ele retorne, sim. Ele já não estava dentro da lista do departamento médico. Ele tentou jogar já o jogo do 0-0, né? Enfim, no último sábado. Ele não treinou na sexta-feira, acabou sentindo, o departamento médico decidiu se ele tiver 50%, ele vai pro clássico. Não, e ele tá querendo muito, viu? Ele tá querendo demais, e você pode ter certeza, semana inteira o foco do Tinga é isso. A gente tá falando do Tinga aqui do lado do Fortaleza, Samuca. Do lado do Ceará, também tem outro jogador que, bem experiente, tinha perdido um espaço. Mas que vem voltando ao protagonismo, né? Exatamente. A gente tá falando do Richarlison. O Richarlison, que é o jogador que tem essa coisa de ser um dos caras que mais atuou com a camisa do Ceará no atual elenco do Vozão. E ele entendia muito bem como é que se jogar um Clássico Rei. Até na semana do primeiro clássico do Campeonato Cearense, ele foi para a coletiva e ele falou da importância do atual elenco do Ceará, que a maioria dos jogadores não tinham esse conhecimento de clássico, né, Rodrigo? E quando ele chega para ser esse cara que volta a ter protagonismo, volta a ter responsabilidade, ele começa a despontar mais uma vez, né? A importância que o Richarlison hoje tem, para além do esquema tático do Wagner Mancini, mas essa liderança. É um cara que faz a diferença no meio de campo do Vozão, né? Muita diferença. Eu acho que é importante contextualizar para o torcedor que nos acompanha, do lado do Ceará principalmente, que o Richarlison, para permanecer para a temporada 2024, teve uma conversa muito franca com o técnico Wagner Mancini, uma conversa franca, longa, de cobrança, porque o Mancini fez a reta final da temporada 2024, mas de muito entendimento daquilo que faltou em 2023. Acho que o Richarlison foi muito consciente que a temporada 2023 dele foi péssima,
E nesse diálogo com o técnico Wagner Mancini, deixou muito claro que estava aberto a ouvir aquilo as valências que precisavam ser melhoradas. E esse começo de temporada dele é muito positivo. É um jogador que, se você pegar o retrato da temporada passada, o quesito principal cobrado por ele, cobrado em cima dele, era cartões amarelos. Isso. Hoje ele é um dos jogadores do Ceará que menos recebe cartões amarelos. Inclusive, chegou um mais doido que ele. Chegou um mais doido que ele, que é o Jair aí. Mas agora nesse clássico, eles Tanto que o Mancini na hora tirou ele. No mesmo minuto, meu amigo. Epa! Porque o Mancini já tava no risco com o Pulguinha, né? Sim, já tava com não vou arriscar porque o Pulga, se tivesse levado o amarelo ali, também tava fora desse segundo jogo. Não sei se estou errado, mas eu acho que o Richarlison era meio que carta fora do baralho num instante, no começo da temporada. E no primeiro clássico, ele ganha minutos ali contra o Fortaleza. Foi porque Mugen e Lourenço quebraram. Exatamente, que era, salvo engano, era Mugen, Lourenço e Recalde, o meio de campo do Ceará no começo da temporada. No clássico, ele coloca o Richarlison vai muito bem, e aí começa a crescente dele na temporada. Né? E não tem um jogo melhor pra você crescer de produção. Claro. O Richarlison desse jeito, oportunidade. Em dia de Clássico Rei, quando o Richarlison entra em campo, né, ele meio que veste uma armadura mesmo, de fato, é um outro jogador, É né, verdade, cara? é um jogador que desde quando chegou aqui ao Ceará, foi um jogador que chegou muito desacreditado. Acompanha esse jogador Richarlison muito de perto. Ele veio literalmente ele veio do Confiança, mas sem confiança total. Ele, o próprio Everson e o Valdo, né? São jogadores que chegaram aqui, torcedor, trouxeram um jogador da Série D, trouxeram um jogador da Série C, será que vai dar certo? E foram jogadores que entenderam muito bem o que era vestir a camisa do Ceará, de forma muito rápida, clara e simples. E um jogador que mudou totalmente a linha de trabalho quando foi para o Japão, teve que entender um novo posicionamento, uma nova forma de jogar. Volta com as expectativas lá em cima, ficaram na guarda. Não, ele vai voltar aquele mesmo Richarlison, e não foi, né? E foi um jogador que sofreu demais nas temporadas passadas, mas que esse ano aparentemente aprimorou a parte física. Ele mesmo até brincou na coletiva, deixou de chegar atrasado mais um pouquinho, e isso interfere até em levar menos cartões amarelos. E é um jogador que, nesse atual retrato de time do Ceará, é crucial para o sistema do técnico Wagner Mancini. Falar um pouquinho agora, trazer um ponto negativo que a gente pontuou aqui também de cada lado. Do Fortaleza, eu acredito que quando o Vojvoda muda o esquema, que eu acho que foi uma coisa que a gente conseguiu identificar um pouco mais aquele Fortaleza do Vojvoda, mas ao mesmo tempo, aquele meio-campo com 3 volantes, mesmo que ele tenha tentado botar o Lucas Sacha ali como um elemento surpresa, entrando muito dentro da área, o Hércules tentando fazer uma movimentação mais aberta, eu acho que mesmo assim o time acabou perdendo em criatividade. O Vojvoda falou, a gente criou chances perigosas, mas as chances mais claras de gol do último clássico foi do lado do Ceará. Eu não vi uma chance clara. Teve uma finalização do Dudu, teve uma do Bruno Pacheco, que foi quase uma bicicleta, mas já estava impedido. Então eu não vi um Fortaleza que criava muito. Nos últimos jogos que o time o que faltava era efetividade, nesse eu vi um time mais compacto defensivamente na marcação, mas na criatividade eu achei que faltou alguma coisa assim, um nome que poderia ser o Caleb, que entrou no segundo tempo e com 6 minutos se lesionou, e acho que essa é outra parte negativa do Fortaleza, não só para o clássico de sábado, mas como para a gente sabe quanto tempo o Caleb vai... Médio prazo, pelo menos, a gente fica preocupado. Exatamente. Então eu acho que essa falta de criatividade e esse homem que pode dar essa criatividade no meio campo hoje no Fortaleza é o Caleb. E não ter ele para esse jogo também, eu acho que vai pesar nesse sentido, Dudu. Martim, eu concordo que o Fortaleza pareceu ser um time menos criativo, mas eu não coloco essa culpa, não sei dizer, no meio campo só. O Fortaleza várias vezes tentava tabelar com Moisés e Lucero, Hércules e Moisés, Sacha e Lucero, um dos alas com Lucero e Moisés, e não conseguia dar sequência. Nem o Moisés, nem o Lucero conseguiam segurar bolas. Então eu acho que a gente estava... No penúltimo passe, a gente errava. No penúltimo passe de fazer a tabela, de enfiar a bola na área, tava errando, pecando muito. Se antes era no último, nesse jogo ficou nessa... Isso, quando tava construindo, quando tava começando a construir. Inclusive, um ponto positivo, mesmo nesse negativo, é o Hércules, cara. O Hércules, nesse meio de campo, deu muita força física
concordo. Faltou a criatividade. No segundo tempo, até quando entra o Caleb e sai o Caleb, eu acho que poderia ter entrado o Kevin. Que é mais leve, mas o Voivoda optou por colocar o Pochettino, né? Pra voltar a ter um time um pouco mais físico no meio campo, porque ele poderia ter ido com o Kevin, mas a escolha dele foi pelo Pochettino pra manter aquilo, pra não perder o meio campo, que até o Rodrigo cita que o Fortaleza conseguiu fazer. Por ter sido a primeira partida no 3-5-2 em 2024, talvez ainda precise de ajustes. E o Voivoda demorou muito a tentar essa formação novamente, já que não vinha funcionando. Não foi contra o Maranhão que o Fortaleza não funcionou. O Fortaleza não vem funcionando já há alguns bons jogos, e o Voivoda muda, vai ter as partes negativas, mas eu acho que o saldo ainda é positivo com a mudança de esquema. O lado negativo da equipe do Ceará na partida do primeiro clássico, eu vejo muita questão da eficiência no setor ofensivo, né, Rodrigo? Mais uma vez, o Mancini, ele sofre com aquela questão de ter peças no banco de reservas que ainda não conseguiram render aquilo que se espera deles, né? O Jorge Recalde é um cara que chegou com a peixe de ser o camisa 10. É o cara que vai chegar, assumir o meio de campo do Vozão e dali é ele mais 10. Só que isso não vem acontecendo nas partidas, né? Tanto ele como o Facundo Barceló, que era o camisa 9 do Vozão, e a gente vai até pegar um pouco mais tranquilo com o Barceló, porque a bola não chegou nele nesse clássico. E eu queria falar contigo sobre essa questão ofensiva do Ceará, o problema que vem dando essa dor de cabeça também pro Mancini, né? Olha, nesse último jogo, principalmente com esse retrato de esquema tático imposto pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, ficou ainda pior para o Barceló. Em alguns momentos do jogo, ele estava ilhado no meio de 3, 4 defensores da equipe do Fortaleza, e o Ceará, de uma forma geral, quando chegava ao ataque, era muito em velocidade. O lance do Saulo reflete muito bem isso, e o retrato do Ceará em relação a isso, a questão de ataque, é um pouco trazendo para o ponto que se traz uma temática da Pulga, dependência, né, dessa questão do Eric Pulga. E eu tenho algumas coisas que gosto de ponderar, porque, por exemplo, eu acho que você foi muito feliz quando você pontuou. Não dá para cobrar muito do Barcelona se a bola não chega até lá. Não dá para cobrar muito dos jogadores de lado de campo se não tem quem, na hora que eles criarem jogada pelos lados de campo, alguém para finalizar, ou o cara tá ilhado no meio de 4, 5 marcadores. E essa realmente é uma problemática que o técnico Wagner Mancini vai precisar corrigir, né? Ele tem que achar esse meio termo em relação à parte ofensiva do Ceará, porque a zaga parece começar achar um ponto de equilíbrio, o meio campo também, um suporte em relação a isso. Mas o setor de criação, a vaga do camisa 10 ainda está em aberto. Já passou por ali o Mugni, já passou por ali o Jorge Recalde, já passou por ali o próprio Guilherme Castilho fazendo essa função. E a verdade é que não tem ninguém. É esse o cara, não tem ainda. O Lourenço, ele faz outra função ali. O Lourenço é quase um terceiro volante, é aquele cara que dá um suporte maior para esse cara que vai criar as jogadas. Sim. Mas esse cara, esse cabeça pensante do setor de meio campo do Ceará ainda não foi encontrado na ideia de jogo do técnico Wagner Mancini. Nos lados de campo, quando o Castro parecia que ia pegar no Cearense, ia pegar o embalo, lesionou, fez o gol, 2 minutos depois lesionou contra a equipe do Itabaiana. E do outro lado, o Pulga, uma unanimidade, vive um excelente, um grande momento, um dos melhores jogadores da região Nordeste, acredito inclusive nisso. E aí os centroavantes é o outro ponto, né? Então, se a gente pegar um retrato de Ceará, o centroavante e o meio de criação são vagas ainda em aberto, que ninguém conseguiu ainda se fixar nela. E o Saulo, né? Eu até tava brincando com o pessoal lá na minha casa que a bola podia cair no pé de 200 mil pessoas. Todo mundo tava na arquibancada ali. Mas caiu talvez no pé do cara que hoje no Ceará tem menos confiança dentro de campo. É um negócio inacreditável. Eu acho que é inquestionável a qualidade do Saulo. Eu acho que é um jogador que em outros carnavais já mostrou totalmente seu potencial do que fazer, como fazer, das suas valências, principalmente do ponto de vista da arrancada de Saulo Mineiro. Aí a finalização também é de Saulo Mineiro, mas o desse Saulo Mineiro de agora
que tá numa fase terrível. O Ricardinho, até pegando aqui, pra quem tá acompanhando aqui, o último Cearacast, o Ricardinho, ele veio aqui, ele falou sobre esses atletas que têm essa moral com a torcida, mas que em um dado momento existe uma pressão tão grande em cima deles que eles não conseguem fazer a roda girar, né? O Richardson foi assim, o Richard também foi assim, e tá acontecendo com o Saulo Mineiro neste momento. É um cara que tem uma expectativa muito grande nas costas, mas que não consegue desempenhar um bom futebol ainda, né? Eu jurava que aquele pênalti, que ele teve... Eu digo que ele foi um cara mais... 3-3. Ele foi o maior corajoso entre aquelas 50 mil pessoas que tinha ali, porque eu lembro muito bem que quando aconteceu o pênalti, eu olhei pra cara do meu irmão e do meu pai e disse assim, quem que vai bater isso daí? O Castilho já tinha saído, a jogada como um todo, os jogadores, quando aconteceu o pênalti, um correu pro lado, outro correu pro outro. O Matheus Bahia botou a bola debaixo do braço, eu disse, e ele bate pênalti? E aí o Saulo ficou pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, e depois o Bahia entregou a bola pra ele. Então eu pensei assim, esse gol vai ser a virada de chave, vai chegar o momento que o Saulo agora agora ele vai entrar no circuito. Mas isso não aconteceu, de lá pra cá ele vem tendo grandes oportunidades, vem desperdiçando grandes oportunidades, mas em jogos de final, geralmente o vilão do filme todo às vezes vira herói, né? Exatamente. Quem sabe não chega o momento do Saulo Mineiro decidir esse jogo. E eu acredito, Samuel, isso que você falou do Ricardinho, de que às vezes a torcida bota tanta pressão que o cara não consegue desenvolver seu melhor futebol, citando jogadores do Ceará, acho que tá acontecendo muito isso no Fortaleza também, Dudu. De Moisés, que voltou com grande expectativa, e pra mim foi, se não, acho que o pior jogador em campo no primeiro tempo. O Moisés errou tudo. O Moisés errou tudo que ele tentava. Tudo. No primeiro clássico, no 3-3, ele também foi muito ruim. Foi substituído de novo no intervalo. O Vojvoda, de ficar observando ali os técnicos também, tava enlouquecido com os erros do Moisés. Ele tava tipo, meu Deus, sem putarias. Desculpa. Sem brincadeira. O Moisés errou tudo. Eu não lembro um lance que o Moisés conseguiu completar ali certinho o que ele queria fazer, o que a gente sabe que ele pode fazer. Teve um lance só. Qual foi? Tu lembra? Que eu não lembro, não. Um passe pro Hércules, que o Hércules sai de cara pro foi dele. Pronto, verdade. Que ele tava até meio marcado, assim, ele dá meio de costas, verdade. E aí o zagueiro, o Ramon Menezes dá um carrinho pra fora e é escanteio. Isso, exatamente. Então o Dudu lembrou agora, mas de resto, 45 minutos que o Moisés teve a oportunidade e não acertou nada. Não conseguia segurar a bola, não conseguia driblar, não conseguia passar, não conseguia finalizar. O Lucero também muito abaixo. E é outro jogador que, por tudo que ele fez desde o ano passado, o torcedor chega com muita expectativa. Marinho, mesma coisa. Embora ele tenha entrado, acho que ele entrou bem. Em comparação com o Moisés, que foi quem ele substituiu, não tem, assim, o Marinho foi muito melhor. Então você acha que essa má fase de praticamente todos os atacantes do Fortaleza também entra nesse quesito da pressão de o torcedor olhar assim, espero muito de ti, e os jogadores não estão conseguindo lidar com isso nesse início de temporada? Sem dúvidas, o Moisés chegou cercado de muita expectativa. Tava até vendo agora que o Guilherme tá muito bem no Santos, né? Mas quando tava na negociação com o Moisés, o pessoal, tchau Moisés, tchau Guilherme, vem Moisés. Ninguém... Não tem dúvida. Aí chega em 2024, o Guilherme vai muito bem no Campeonato Paulista pelo Santos, e o Moisés tá capengando aqui no Fortaleza, muito de confiança, acho que muito de adaptação. Vou lembrar do Pikachu quando volta ano passado. Pikachu no começo da temporada também era do mesmo jeito, não conseguia emplacar, fazia uns gols, mas não conseguia com a bola rolando, não conseguia desempenhar um grande futebol. Acho que vai sim muito de confiança. E o lance da virada de chave que o Rodrigo citou do Saulo, eu pensei que tinham sido os 2 gols que o Moisés fez contra o Maracanã. Eu falei, beleza, 2 gols, vai dar a moral que ele precisa, mas aparentemente não. O Lucero também mal, e assim, o Lucero ainda tem um agravante, porque o Moisés quando tá mal, o Vojvoda substitui logo, pelo Machuca, pelo Marinho, enfim. O Lucero, em vários jogos, não tinha nenhum outro atacante no banco. Ele teve que completar os 90 minutos mal, e aí no outro jogo, de novo, foi assim pelo menos uns 4 jogos seguidos, e aí junta a má fase técnica com o desgaste físico que vai acontecendo, e aí o Lucero, que é um cara letal, que é pra ser o cara de uma bola pra receber, não tá conseguindo nem isso, e tendo que sair muito da área, também não tá conseguindo participar da maneira que a gente espera. Na coletiva de pós-jogo, depois do clássico do 0-0, o primeiro jogo da final, o Vojvoda falou que enxerga que o time conseguiu recuperar parte da confiança que estava faltando. Vamos ver se isso vai dar uma agitada, porque no momento tem o Pulga, a gente já conversou sobre isso, tá com a confiança, meu amigo, lá em cima.
Não tá com problema de confiança. Ele pega a bola ali, ele consegue resolver ali, pelo menos no espaço dele, essa questão de saber ter essa eficiência, né? É o cara que, quando o Mancini coloca ali os 11 titulares dele, o Pulga já tá ali escalado de cabeça, quando né? vai montar o racha, ele é o primeiro a ser chamado. O primeiro a receber o colete. Exatamente. E tá indo muito bem. Agora a gente vai partir pra parte da questão do favoritismo, né? Questionar os torcedores depois desse empate em 0-0, dessa situação meio em aberto, pegando também o gancho dos outros clássicos. E do momento em geral, né? Isso. Do momento do Fortaleza, do momento do Ceará, porque eu acho que sempre que a temporada começa, existe muito onde, o Fortaleza tá na Série A, o Ceará não sei o quê, Fortaleza tem um trabalho há mais tempo, e começa a citar várias coisas como se, nossa, o Fortaleza é uma obrigação o Fortaleza ganhar isso daí. Mas a gente vê que não é bem assim que acontece, que Como quando já é não clássico, era quando o Fortaleza estava na C e o Ceará na A. Justamente, não é assim. Quando é clássico, as coisas se equiparam e hoje a fase do Ceará, de momento, assim, é bem melhor. São 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates. Enquanto o Fortaleza tá 4 jogos sem vencer. Aí a gente tem que dar uma pequena... Tirando a Sul-Americana, né? Enfim, mas nessa questão do momento, acho que o Ceará ele chega nessa bem mais equiparado em relação a tudo que o Fortaleza pode ter de vantagem. Porque tudo que o Fortaleza pode ter de vantagem eu enxergo como um trabalho construído. Uma coisa que o time tem e o Ceará tem a confiança do momento. Martinho, eu acho que tem uma vantagem ao Fortaleza. Acho que assim, a vantagem que tem ao Fortaleza nesse jogo da final é banco. Eu acho que quando o Ceará precisa recorrer ao banco, ele piora. Quando o Fortaleza precisa recorrer ao banco, muitas vezes ele consegue melhorar. Um retrato disso foi o clássico da primeira fase do estadual 3-3, que vai pro intervalo com o Ceará ganhando de 2-0, 2 expulsões, o Vojvoda coloca o Machuca, coloca o Cauã e consegue crescer, enquanto o Ceará teve que fazer trocas e decaiu o nível. Eu acho que hoje, tudo isso que a gente tá falando, Série A, folha e tal, acho que o banco, hoje o elenco do Fortaleza, a gente pode afirmar que tem mais possibilidades para uma segunda etapa. De momento, eu acho que o Ceará chega melhor. E aí, quem é o favorito? Eu acho que é sempre muito equilibrado. E poderia estar o Ceará no mau momento, poderia estar o Ceará, não sei, clássico, sempre se equilibra, né? Já diria o poeta, né? Clássico é clássico e vice-versa, né? Não tem... Clássico se equilibra demais. Clássico, já disse, Fortaleza na Série C já foi campeão contra o Ceará na Série B. O Fortaleza, em 2010, o Fortaleza estava na Série C e o Ceará ia jogar uma Série A. Fortaleza foi campeão. Então, assim, são situações que se equilibram demais. E até isso também pro lado do Ceará, né, Rodrigo? Um time que vem numa sequência boa com o técnico Wagner Mancini. Tu acha que o elenco do Vozão e também com o técnico Wagner Mancini, existe a questão do time estar mais preparado e ele entra em campo com essa coisa de estar no melhor momento, o favoritismo acaba virando pro lado do Ceará ou não tem muito essa história para esse clássico rei decisivo? Olha, nos bastidores a gente sente que a conversa, o rumo da prosa lá em Porangabuçu é que o Ceará precisa fazer, nesse clássico de agora, um jogo letal. Porque eu acho que é muito claro que o adversário, como o Dudu muito bem exemplificou agora, tem possibilidades melhores, principalmente no banco de reservas. Então, o Ceará vai precisar fazer aquele jogo perfeito, principalmente no começo da partida, que era um perfil de Ceará com o técnico... Morínigo, né? Que era um time que era muito letal. Os 15 primeiros minutos do Ceará eram sempre sufocantes. Tanto que na temporada passada, das 3 vitórias, quase todas foram construídas nesse começo de jogo. Mas, a nível de favoritismo, eu não consigo enxergar nenhum ponto para o Ceará, não. Muito também pelo que a gente percebe lá nos bastidores, da dificuldade da temporada. Você acha que lá eles não enxergam nenhum ponto, assim, nenhum momento? A temporada do Ceará foi muito difícil, principalmente fora de campo. Talvez o problema do Ceará nesses 4 primeiros meses do ano seja mais fora de campo do que dentro de campo. Você nota que o time é um time muito comprometido com a ideia de trabalho do Mancini. Você nota que o time é um time muito comprometido na questão mesmo assim das coisas que a gente sabe de ninguém chegar atrasado, todo mundo obedecer muito bem às regras. A carga e a intensidade dos treinamentos são sempre em altíssimo nível. Mas o problema do Ceará era fora de campo. Então, assim, eu não consigo ver ninguém
lá no dia a dia com essa carga de expectativa positiva. O que se sente é que vai ser um jogo muito difícil. O que se sente também, e isso dá para cravar tranquilamente, é que o Ceará, depois de muito tempo, chega para uma decisão de campeonato cearense num último jogo equilibrado. O Ceará sempre estava perdendo aquele primeiro jogo e tendo que reverter o jogo final. Sim. Isso era um peso, uma carga muito grande que o Ceará sempre estava levando de um jogo para o outro. Então, assim, talvez seja o Clássico Rei que chega com maior equilíbrio nessa fase decisiva. Porque o Ceará entende que tem um adversário mais qualificado, mas também entende que é possível se sobressair a isso com muita raça, com muita vontade, assim como foi naquela vitória de 1-0 com o gol do Ray Ramos. E jogo rápido agora. Dudu, quem que você acha que vai fazer, que pode ser a esperança, assim, para fazer a diferença no Clássico de sábado a favor do Fortaleza? Tá complicado. Mas eu olhei aqui pro Samuel, lembrei do Moisés. Ah! Então eu acho que eu vou chutar aqui no calvo pra... Não tá bem, mas pra ser o jogo de virada de chave, o Moisés sacramentar a volta dele, fazer gol. É a esperança que eu tenho. Por momento, Moisés. É difícil. Tô falando assim, por momento seria difícil emplacar alguém, mas eu confio muito no Moisés pra esse jogo da final. Quando a gente fazendo essa discussão, né? Eu pensei no Tinga, na verdade. Porque a gente lembra mais do atacante, né? Exato. Mas o Tinga, ele já fez gol em clássico esse ano, é acostumado a fazer, pelo menos na assistência, ele tá sempre aparecendo. Então, por isso que eu acho tão importante o Tinga voltar, porque pro Fortaleza seria a minha aposta de esperança, da vontade que ele vai estar de jogar esse jogo. Eu apostarei no Tinga, o Dudu no Moisés, agora do lado de cá também. Vou voltar essa pergunta pro Rodrigo, né, cara? Qual é esse cara que pay buff você olha assim e ele vai decidir o Clássico Rei? Não vale o Puga. Já é. Eu já ia me proibir, eu ia me proibir disso aqui, sério, mas sério. Eu acho importante tirar Eu acho que um jogador que foi muito importante no último jogo, foi extremamente sacrificado dentro do retrato de jogo pela formação do Fortaleza, foi o Ailon. Sim. Ele teve que estar em campo mais preocupado em marcar do que atacar. Ele apoiou muitas demais, vezes, marcando demais o Bruno Pacheco ali, aquela marcação intensa. O tempo inteiro eu via ele chegando lá no... naquela como lateral mesmo ali. Sim. Assistente lateral. Ele teve que acompanhar o Bruno Pacheco em vários momentos do jogo. É um cara que também já marcou gol em clássico, né? Já deixou o gol dele ali. Inclusive, achei até corajoso que meter a bola no meio daquele tiro que a bola passou e ele entrou com bola e tudo. É um jogador que é muito importante taticamente pro técnico Wagner Mancini. E te surpreendeu ele, cara, no começo de ano aqui no Ceará? Ou você já esperava isso dele? O Ailon eu gosto muito de acompanhar futebol, e vindo ali muito Campeonato Paulista, aqueles times do interior de São Paulo, você já notava perfeitamente que o Ailon é aquele jogador operário, que se você precisar dele, talvez ele não vai te entregar 20 gols na temporada, mas ele vai te entregar disposição tática, ele vai te entregar obediência em relação a essa parte de marcação, ele entende muito bem que tem hora que vai ter jogo que ele vai precisar mais marcar do que atacar. Esse jogo contra o Fortaleza foi um exemplo disso. E acho que ele tá me surpreendendo mais no ponto de vista de fazer gols. Sim. Ele vem fazendo um número de gols que até nem é muito a praia dele, né? Ele é esse artilheiro. E hoje no Ceará, tirando o Puga, né? Porque rodar em parafuso. Sim. Ele tem sido esse ponto diferencial da equipe do Ceará. Um jogador que é muito importante pro técnico Wagner Mancini, e quem sabe aí não pode ser um divisor de águas pro Ceará nesse clássico. E eu destacando também outro jogador que eu acho que também pode fazer a diferença num jogo do Ceará contra o Fortaleza, eu vou colocar o goleiro Richard, por ser esse cara que vem tendo a sequência boa, vem tendo essa confiança do técnico Wagner Mancini, que é um técnico que gosta de dar essa confiança pro jogador. O atleta às vezes vacila, mas ele mantém ali a confiança junto ao jogador, e eu acho que o Richard pode ser importante nesse Clássico Rei do dia 6 de abril, Martinho. Dudu, e quem é que pode surpreender? Quem que pode surpreender? Vamos lá. No clássico do 3-3, o Cauã fez um golaço. Vou colocar nessa final agora o Kevin. O Kevin que deu uma sumidinha nos últimos jogos, esteve convocado pela seleção da Venezuela, mas é um jogador especial, tem muito talento, e eu acho que ele vai ser uma peça importante no segundo tempo do Fortaleza. Kevin é uma boa. De fato, vamos ver. Ele não jogou o 0x0, ele não entrou em campo. Não entrou. Mas vem se destacando muito o garoto venezuelano. Eu vou colocar, deixa eu pensar aqui, pra surpreender mesmo assim, Lucas Sacha.
Lucas Sacha. Sabe por quê? Que já teve uma função Porque eu acho que né? ele vai ser titular de novo. Sim. Ele já fez gol em clássico. Já fez em final. Em final. No ano passado. Verdade. E eu Foi acho bem que ele no jogo de ida. Foi bem, apareceu muito ali dentro da área. De um jeito diferente, né? Que a gente não tava acostumado. Então eu com vou o Sacha. botar o Lucas Sacha, Boa. porque eu acho que pode ser uma surpresa ali, uma movimentação diferente ali no ataque. Interessante. Eu volto aqui pro lado do Vozão de Porangabuçu mais uma vez. Rodrigo, do elenco do Ceará que você acha que, pô, esse cara tá em baixa, mas pode surpreender num clássico rei decisivo contra o Fortaleza? Quem tá em casa deve estar pensando assim, fala que é o Janderson, fala que é o Janderson. Eu tô pensando nisso. Eu não tenho essa audácia de falar disso. Eu podia até ter coragem, mas já era audácia demais da minha parte. Olha, eu acho que um jogador que não faz a temporada que ainda se espera dele, tanto que a gente já tocou nesse assunto aqui, que essa vaga no meio campo ainda não foi preenchida, é o Guilherme Castilho. Sim. Em clássicos, ele vai muito bem, eu acho que isso é inquestionável, mas quando tem uma sequência, às vezes ele dá meio que uma claudicada, contra o Bahia foi dessa forma, em alguns outros jogos também ele não conseguiu ir muito bem, errando muito passe, então acho que ele pode ser essa surpresa positiva, tanto do ponto de vista de vir de uma recuperação de lesão, e principalmente de poder fazer uma outra boa atuação e ser importante no roteiro de jogo nessa grande decisão de sábado. Do lado ainda do Ceará, eu acho que tem um cara que precisa ainda surpreender e um gol num clássico rei decisivo poderia ser a virada de chave para ele. Eu acho que é o Jorge Recalde também, né? Que é um jogador que tá devendo muito à torcida. Pode ser que talvez entrando no decorrer do jogo... Ele entrou no segundo último jogo que entrou foi o Bruninho. Ele não entrou. Ele não entrou. Não entrou, não chegou a entrar, não. Mas eu coloco o Recalde aqui como um cara que poderia surpreender ainda a torcida do Ceará, quem sabe, nesse clássico rei que tá por vir. Você me falou no último jogo, inclusive em arma secreta, não foi? Exatamente. Eu tava fazendo pode ser isso, um né? exercício mental lá em casa. Eu acho que eu vou até... Desculpa, Mancini, acho que vou te entregar, né? Mas eu acho que esse homem surpresa é o Recalde de centroavante. Sim. Eu acho que é basicamente Eu também isso. acredito Ele já fez nisso, essa função. Ele já jogou, principalmente na Argentina, Foi. ele jogou dessa Nos forma. outros boys, ele Então a fez gente isso. pode esperar um Ceará diferente taticamente, de alguma maneira? Acho que não. Acho que Só, não. só com essa, talvez, Só o se Recalde fosse nessa outra isso. função, né? É. Eu acho que o Fortaleza vai manter o 3-5-2. Eu acho que vai. Eu acho que vai sim, o Voivoda vai... Acho que vai não seria seguir prudente nessa. ele mudar. Acho que vai seguir nessa. E Mas vamos ver, né? se tratando de Voivoda, a gente também não pode... Cara, ele sempre tem uma tem carta ideia. na O Mancini manga, uma mesmo já ideia disse isso, diferente, um negócio ali que a gente fica... E é isso que eu que tava tá sentindo acontecendo? falta do Voivoda, porque ficou muito protocolar as escalações dessa temporada, assim, a gente meio que já sabia. Machuca o Moisés, mas de resto, a gente já sabia qual era a base do Fortaleza. Eu lembro que lá em 2021, toda vez que vinha a escalação do Voivoda, eu ficava, meu Deus, peraí, deixa eu Tentar decifrar. Isso, até a gente se acostumar com a ideia do Crispim, que era um ala pela esquerda, Sim. até se acostumar com o Tinga na zaga, a gente ficava, meu Deus, o Fortaleza tá jogando sem lateral esquerdo, o Fortaleza, o que é que tá fazendo? E eu acho que isso é muito bom, porque se assusta a gente que é torcedor, que sabe onde o jogador tá a todo momento, imagina o adversário, né? Imagina o Mancini pegar uma escalação ali. Imagina quando ele viu a escalação no sábado. Pô, Dudu, 3 zagueiros, como é que tá isso aí, né? A gente que tá ali todo dia, eu me surpreendi bastante, porque não com o 3-5-2, porque, ou Com as enfim, peças que ele escolheu. mas com as peças, porque se ele tava naquele esquema, eu imaginei que ele iria, não tem o Tinga, que ele iria com o Pikachu. Isso. E aí ele vai e coloca um Dudu, mas Com enfim. meia, né? E Com foi meia, foi com 3 volantes. volantes. E foi até uma coisa que surpreendeu o Mancini, essa coisa de colocar 3 jogadores de mais marcação no meio de campo, né? Mas os 3 zagueiros o Mancini já imaginava. Porque não é muito característico do Vojvoda esse meio campo mais com 3 volantes mesmo. Ele gosta do jogo mais ofensivo. Por mais que, como a gente até falou aqui, tanto o Sacha quanto o Hércules subiram muito. Eles eram basicamente... O volante era o Zé e os outros, eles dois... E eles dois iam funcionavam como muito. meia, né? Subindo sim, muito de ao fato. ataque. Até um lance de velocidade que o Hércules invade a grande área e a zaga será tirando aquele gol que a gente falou aqui agora há pouco. Foi, que o Moisés que deu o passe. Mas vocês são confiantes de cada lado aí? Dudu, tá confiante? Eu tô muito receoso, não vou mentir. Mas, cara, clássico, quero ser hexa e, assim, como o Rodrigo falou, a final que chega mais equilibrado. Mais equilibrado. Porque ano passado, por mais que nos primeiros clássicos da temporada o Ceará tivesse vencido e tal... Sim, o a gente Fortaleza ganhou venceu o primeiro jogo. Né? Então, ano passado tava mais confiante. Ainda mais. Esse ano estou confiante. Esse ano porque está... tem que estar. Se eu não tiver confiante, se o Rodrigo não tiver confiante, acabou. Confiante, Rodrigo?
Confiante. Eu acho que esse equilíbrio que cerca esse último jogo coloca demais o Ceará no páreo e acho que tem tudo pra ser um grande jogo e o Ceará conseguiu resultado positivo. Agora a gente vai fazer o clássico daqui, tá? Bora. Quero ver se vocês vão estar confiantes. Manda. Mas é de boa, acho que vocês vão mandar bem, tá? Eu tô imaginando aqui que os caras entendem bem do riscado. Vai ser uma coisa bem de boa, não sei, vai ficar no detalhe, talvez. Bora A gente vai fazer perguntas, tanto do Fortaleza quanto do time do Ceará, de coisas desse campeonato cearense, dessa edição, do time como um todo, 3 para cada lado e 2 do Clássico Rei do 3-3. Certo. E do outro do 0-0 também, né? Certo. Vamos... acho que não tem do 0-0 não, né? Só do 3-3. Só do 3-3. Mas vamos lá. Começa aí, Samuca, que o Ceará é mandante, quem começa com a bola, bate o centro. Vamos começando aqui, primeiro trazendo que o Ceará, nesta atual temporada, tem essa sequência boa pro Mancini, vai enfrentar um Fortaleza no jogo da volta, depois de um 0-0. E aí eu queria saber de vocês, se vocês acompanharam bem o Alvinegro nesta campanha, naquele jogo Ceará e Atlético Cearense, 6-0 no estádio Presidente Vargas. Quem foi que fez o terceiro gol do Ceará naquela partida? Aí antes, deixa eu só dar um... Cada pergunta vale um ponto. Essa é do Ceará, vale um ponto pro Rodrigo, mas se o Dudu souber responder, vale 2. 6-0? 6-0. O terceiro gol. O terceiro gol. Cara, nesse jogo aconteceu um negócio sobrenatural que foi o Ceará fazer um gol de falta. Sim. E foi gol do Castilho. Foi. Uma bola cruzada. Agora, se foi o terceiro, aí é loucura. Mas, deixa eu ver aqui. Eu vou chutar esse, porque foi tão emblemático pra mim, será fazer Tu um vai gol de de falta. Castilho. Tu não pode repetir a dele não, tá? Pior que eu não sei, que está o Pulga. Pronto. O Pulga foi um bocado de gol aí do Ceará, está o Pulga. A resposta verdadeira é David Ricardo. Ixi, No primeiro tempo, na jogada Passou que veio de longe. cabeça, ele conseguiu fazer o terceiro gol. Você foi na trave, cara, porque o quarto gol foi do Guilherme Castilho quarto de gol foi do falta. Castilho, Foi, é foi isso. verdade. Eu vou fazer aqui Foi o placar, quase. tá? Acho que eu Fazer estava aqui. etimicamente alterado já nesse momento aí. Agora vamos para uma pergunta aqui do Fortaleza, também nessa questão de goleada. Do Fortaleza é fácil a gente identificar qual Contra o foi contra o Barbalha. Barbalha 5-0. Tá. Quem fez o quarto gol do Fortaleza nessa goleada? O Pikachu fez 3. Então eu vou chutar o Pikachu, porque eu não lembro. Eu não lembro quem fez os outros 2 gols. Não pode dizer a mesma resposta dele, Rodrigo. Foi gol do. Foi Não, dá dica Foi o hat-trick do Pikachu. É o que eu lembro. Esse eu lembro É o também. que eu lembro, pediu música no Fantástico. E acho que foi 3 passos do Kevin, inclusive, nesse jogo, se eu não me engano. Foi uma coisa assim. Eu chutaria Lucero. Mas alguém pontuou. Eu acho que o Lucero não fez gol, não. Alguém fez. Foi o terceiro. E foi. Tá. Foi o quarto, na verdade. Pra O não ser, o quarto, Pikachu o quarto. fez 3. Ah. Se eu não, eu vou até confirmar aqui, pra não, Não, ser, pra não não foi, ser foi. injusta. Mas eu acho que, se eu não me engano, o Pikachu fez 3 Fez seguidos. E o Lucero fez o quarto e o Moisés finalizou lá nos acréscimos. Mas eu vou até dar uma confirmada Não, acho que é aqui de isso mesmo. novo, Acho que os 3 primeiros gols foram do Pikachu porque mesmo. só pra gente ter uma... Mas então, como o Rodrigo acertou, aí a gente Tá 3-0 saiu pra ele. atrás, viu, cara? Saiu atrás. Mas foi isso mesmo, o Lucero fez aos 89, no Foi 2 segundo gols no tempo, 2 finalzinho. gols no finalzinho. Então, Lucero, É isso. 2 pontos para o Rodrigo Ceará. Dá nem Vozão pra saiu dizer- na frente. Não dá nem Ó. pra dizer que nesse dia tava secando, porque secar o Barbalha. Secar o Barbalha contra o Difícil, Barbalha é né, cara? loucura, né? Não, o quarto gol já tava 3-0, já era o finalzinho. Aí Quarto não tinha gol. como. O quarto não dá pra secar aí, é brincadeira. Não, mas o teu dava. O meu chute conseguia acertar. David Ricardo, Não, eu poderia David estar Ricardo. chutando até agora, eu não tinha acertado. Ele vai- 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 Improvável total. E falando Segue aí, ainda sobre Samuca. essa questão, né, de passes para gols na equipe do Ceará, falar sobre a temporada como um todo, o cara que vem se notabilizando por ser o garçom do Vozão neste ano de 2024, quem seria o cara com mais assistência neste ano de 2024? O Mugni tem 4 assistências. Lucas Mugni tem 4 assistências. O Pulga tem 9 gols. Ih, rapaz. Minha nossa senhora. Agora pegou. E para ser mais honesto, você até me trouxe uma luz aqui, são 2 jogadores que tem ali, que lideram a Então eu assistências, acertei um. as Tem duas- assistências olha aí. da Acertei equipe do Vozão. outro, rapaz. Então, qual é a tua resposta? Então, eu vou no Mugni que tem 4. Eu vou no Já tem um Mugni. Dudu, Eu tenho um resguardado, né? chute. Eu acho que o Castilho deu 2 assistências no clássico.
Os caras estão bem, viu? Os dois são os dois caras que lideram as assistências do Ceará, cada um com 4 assistências dadas. É Castilho e Mugni. Exatamente. Como a pergunta é do Ceará, é 1 ponto pro Rodrigo e 2 pro Dudu. Tá chegando. Pronto. Tá chegando. Tá 3-2 agora. Pronto. Vamos pra pergunta do Fortaleza. Que é isso, Dudu? Tá acertando a do outro time e tá errando a tua. Eu fui por eliminação, porque no clássico do 3-3 o Castilho deu 2 assistências. Essa tu vai acertar. É verdade. De quem foi o primeiro gol de um jogador do Fortaleza no Campeonato Cearense? Tá, vamos lá. Foi Fortaleza 2024. e Horizonte. Jesus. Cara. Eu não tô lembrando. Jesus, tá? Eu juro que eu não lembro. Eu não vou dar muitas informações que eu não quero que ele acerte. Eu não quero que eu não diz nem o placar. Não, pois é. Eu vou chutar Luceiro, mas... Não, Rodrigo? Não tenho certeza. O primeiro gol do Fortaleza em 2024. De um jogador do Fortaleza no Campeonato Cearense. Eu ia acertar. Ah, tá, porque eu já sei. Eu ia acertar para um caramba que foi gol contra. O primeiro gol foi contra. Foi contra. Cruzou e o zagueiro Sim. Esse jogo Por isso que eu especifiquei. Esse jogo, eu confesso, esse jogo estava secando, até porque o jogo foi pegado para o Horizonte fez um jogo taticamente muito legal, inclusive. O primeiro gol foi contra. O lançamento para dentro da grande área. E o outro, a virada foi em cobrança de falta, a bola desvia no zagueiro, vai pro gol, agora quem chutou foi o Pikachu? Kevin Andrade. Foi do Kevin? Que ele entrou. Mas eu acertei o detalhe do gol, com não algo, foi? Foi uma falta. Com uma cobrança de falta? Bate, não. Foi uma jogada no bico da área, ele finaliza... Foi. Meio que cruzado, assim. Ele tinha acabado de entrar. Eu tava na dúvida se o gol dele tinha sido já no primeiro jogo. Foi. Então, o Voivoda já coloca ele e o Cauã no segundo tempo. Isso. Pelo menos ele acertou. Quanto é que tá aí? 3-2 3-2. Mas nenhum dos dois acertou, segue o baile, vai. A gente ainda não acertou as perguntas dos nossos times, mano. Só essa brincadeira besta. Só essa bobagem. Agora só isso. Agora vamos falar aqui sobre os jogadores que mais atuaram com a camisa do Ceará em Clássico Rei. São 2 atletas que hoje o Mancini pode contar no seu elenco. Pode contar. Pode contar. Quais seriam os atletas? O Richard. Vou pegar aqui o time titular. O Richardson tá aqui há muito tempo. Que pode contar porque não conta com o Luiz Otávio, né? Já é país. Dispensa. Richardson. Tem muito Clássico Rei nas costas. Richardson e Richard. E você, Dudu? São 2 empatados? São 2 jogadores que mais atuaram, sim. Que ele pegou logo. Fica mais difícil, né? Ficou ok. Vou chutar o David Ricardo, que atuou em jogos ano passado, e nesse que o elenco do Ceará é muito novo, né? Sim. Não sei, Castilho, não sei. É isso, o Rodrigão acertou. Os dois têm 17 jogos com a camisa do Ceará em Clássicos E, então eles são os caras experientes no meio de campo da equipe do Ceará e também na defesa. Não, justo, porque ele foi logo na cravada, né? E não tinha nem pra onde correr. A última agora específica do Fortaleza, além do Pikachu, quem que tá empatado com ele na artilharia, na artilharia, tá. do Fortaleza no Campeonato Cearense? No Cearense, tá, Moisés. No Cearense, tá? No Cearense, né? No Cearense. Deixa eu ver aqui. Ele falou Moisés, né? Eu ia falar Luceiro. Mas a fase do Luceiro não tá muito boa, não. Em relação a gol, né? Deixa eu ver aqui. Tu tá muito boa nos outros aspectos também. Na outra parte também, não, né, Dudu? Deixa eu ver. Mostrar Pikachu. É porque o Pikachu. Não, além do Pikachu. É o Pikachu e outro jogador, eles estão empatados. Pikachu, Moisés e tem outro, é isso? Não. É Pikachu e outro, aí a gente tem que acertar o outro. Você falou Moisés. Eu lembrei do Moisés pelos gols que ele fez contra o Maracanã, né? Não pode ser a mesma resposta, né? Então, chutar. Coloca aí o Kevin Andrade, só pra... Mas eu acho que o Dudu acertou a primeira. O Moisés. Os dois têm 3 gols no Campeonato Cearense. Agora a gente vai para as perguntas do clássico do 3-3. E a primeira é mais por aproximação.
Tá. Aproximação ou quem cravar, cravou. Certo. Vai. Em que minuto Matheus, Felipe e Brits foram expulsos? Eita. Porra, tem como construir uma linha de raciocínio, mas Eu acho que foi 38. eu vou 41. Ponto para Dudu Damasceno. Né? Aproximou. Próximo foi às 43. Eita, já foi Isso, eu mais. fiquei... Que foi a expulsão. A briga É, começou. que aí começou... Foram... A expulsão. Eu acertei quando começou o tumulto e Não, ele eu acho que acertou. começou até antes, porque ficou muito tempo Foi. no VAR. na resenha. naquela confusão, Foi. Empatou, hein? Empatou. 4-4. E agora a gente vai pra pergunta desse, que eu acho que essa A tá pessoa daqui muito nem mais se fácil. perguntar assim, tu acha? Tá, mas eu vou fazer a pergunta. Vamos fazer Tá a mais fácil pergunta. pra um dos lados. Isso, Eita. Agora a pergunta decisiva do nosso quiz Clássico Rei aqui do Ceará Cast e Fortaleza Manda. Cast é quem deu assistência para o segundo gol de cada time no Clássico Rei de 3-3 pela primeira fase do estadual. A gente diz os dois? Isso. Não, tu Eu diz digo o do, só o diz do do Fortaleza e tu diz E o Rodrigo do Ceará. Tá, o dele é mais fácil. Vamos lá, o primeiro gol do Fortaleza no Eu posso dar uma clássico. dica? Dica? Só teve um gol que teve assistência. Só teve um gol que teve assistência. Então, Cara, é muito difícil, que eu tô tentando lembrar aqui dos gols. Eu já posso dizer o meu? pode. Então, eu tenho, diga eu lá. sei. O Castro tocou pro Raí, o Raí bateu cruzado e o Aylan meteu a O cabeça. segundo gol, O segundo gol foi do Aylan. assistência, quem deu assistência pro segundo gol de cada time naquele 3-3. Do Ceará foi o... Do Ceará acho que foi o Raí. Raí? O Castro toca pro Raí, o Raí cruza pro Aylan. Dudu? Eu posso chutar o dele, que o dele eu sei. Não, tem que estar o do Fortaleza. Ai, Jesus. Já tá a resposta daí, Raí. Cara, então como Fortaleza. ele não vai acertar, eu vou chutar Pikachu. Porque eu não lembro, meu. Eu não lembro. Não acredito que eu Eu errei. não sabia Que que esse não. aqui era meu... Cara, você sério? lembrar. Eu achei assim, não. A do Ceará tá muito fácil. Tá, pô. Tá, mas aí... Não. De 3 gols, aí o cabo acaba se misturando, porque foram dois É porque gols foram no duas primeiro tempo, aí o assistências. cabo fica... Foram duas assistências Foi Guilherme dele, pô, do Castilho. Ah, foi o De Castilho. escanteio. É verdade. Foi Guilherme Castilho. E a do Do Fortaleza. escanteio não, pô. Foi Foi não, a foi batida não. cruzada. Direita, Mas exatamente. A mas batida foi dele, cruzada. foi Mas foi dele. dele, né? O primeiro da assistência escanteio, foi do Matheus Felipe. escanteio- Foi dele também. Escanteio, Castilho e Matheus Felipe. Chute cruzado, Castilho. Gol do Aylan. Foi. Do E o Aylan. Fortaleza foi quem, pelo amor de Deus? Você não acredita que você não acertou? Tá tão fácil. Gonzalo Escobar. Ah, tá fácil, hein? Tá bem fácil Tava também, na né? cara, cara. Aí não tinha como. Pô, e foi em qual gol? Foi do Machuca? Foi o do Machuca. Foi. Porque a do Cauã a bola Segundo sobra. gol. Do Cauã a O bola Eu sobra. acho que até Tá vendo? eu me perdi Até isso aqui. aqui é- Não, o gol do Machuca foi o último, não foi? Foi da virada. Só teve um com assistência, então só podia ser Foi o do Foi da virada, não? Não, do Tinga. foi Não, escanteio. foi não. Foi o da virada mesmo. Acho que Então foi o do Machuca. O do Machuca Foi o do da virada. Machuca. Do Machuca Foi. da virada. Então a gente só errou o segundo. Mas deu tudo certo, entendeu? Todo mundo errou. Todo mundo Todo mundo errou. errou. Não era o segundo gol, Não, foi o essa- gol do Machuca, que foi a assistência do Dito Escobar. isto, vai pros Como é que pênaltis, ficou aí o né? negócio? Foi empate aí. 4x4. Vai pros 4 a pênaltis. 4. Teve campeão, nem. Até que O jogo podia ser. Cash. O jogo podia ir 10, pros pênaltis 10. 4x4. Era sobre o clássico do 3x3, acabou 4x4. 4x4, ficou tudo igual. A pergunta, eu disse, agora o Ceará sai na frente, porque ele vai acertar o Castilho, Sim, cara. eu tô perguntando se eu posso responder o dele aí, Que tá valendo fita dois tal, pontos. me deu brancaço. Não, quando tu titubeou, eu falei, bicho. Eu lembrei da jogada. Pareceu que eu falei aqui que o Castilho... Eu lembrei da jogada, mas não lembrei o passe, não. Eu vi ele não sei. pensando, aí, mas gente, mas- Complicado. realmente, galera, a gente tentou dar um norteamento aqui, mas tá tudo Tá no tudo empate, equilibrado. É né? pra- Verdade. é, faz parte do processo. Então vai tá pros certo. pênaltis. Dito isso, A gente combinou aqui pra não ter vantagem pra ninguém. Ele sabia já o que era o Castilho, mas o Rodrigo o Rodrigo, ele disse, não, eu vou Ele deixar abriu mão, aí, de abriu mão, boa, ele abriu abriu mão. Vai Seu que eu Muca, ganho aqui e zico lá no sábado. Exatamente, né? Vamos pro Você empate, ficou pra empate. nenhum lado. A Deixa culpa não é empatado minha. aí. E acabou. Acabou. Acabou, tudo empatado. A gente vai descobrir se esse resultado vai perdurar também no jogo de fato. E quem que vai levar essa taça tão desejada pra casa? Vai ter Hexa, vai ter Papa Hexa? O que é que vai acontecer, Samuca? Foi incrível, viu? Esse Não, satisfação, crossover viu, aqui, Obrigado cara. aí. A gente fez aí uma mistura
danada, Precisamos né? fazer Bem mais legal. vezes. Gostei demais e vamos para umas próximas, né? Quem sabe aí outros Bora. encontros desses. E a gente aproveita para agradecer os nossos convidados, tá? Rodrigo Cavalcante, mais uma vez, grande satisfação ter você aqui. Foi a primeira vez no Cearacast aqui. E logo num Clássico Rei, num momento quente. Te convido também para outras vezes. As portas aqui do Cearacast estão sempre abertas. Tamo junto, cara. Precisando, tamo junto. A gente tá na cobertura diária do Ceará. A gente vive o dia a dia do Ceará. Tamo junto lá na sala de imprensa quase que todo dia. Precisando, pode contar com a gente. Prazer rever o Dudu. Marta eu conheci, na verdade. Primeira vez que estou vendo ela. Muito bacana, muito legal. Precisando, estamos por aqui. Massa demais. Dudu também agradecer, já tá em casa, já é a segunda vez. Quando precisar, estamos aqui também de portas abertas. Mandar um abraço lá pro pessoal do Bora Leão também que acompanha, pro UMM, toda a galera. Muito obrigada por ter participado aqui mais uma vez do nosso crossover de Fortaleza Cast, Ceará Cast. Eu espero que não tenha convidado de mídia especializada do Fortaleza pro Fortaleza Cast semana que vem, que seja um Fortaleza Cast especial, né? Rapaz... Eu não quero que tenha um CH Cast especial. Eu não quero que venha jogador do Ceará aqui. Pode soltar a bomba, né? Aqui, Samuel Conrado? Vamos soltar. O time que for campeão, tanto Fortaleza ou Ceará, vai de fato ter um episódio especial e ao vivo, tá? Rapaz. Pela primeira vez na segunda-feira, pela manhã, só confirmar o horário a gente solta, mas vai ter. Aí vai depender da tua equipe, né? Ou vai ser Fortaleza Cast ou vai ser Ceará Cast. Aí vai o coração do torcedor, como é que vai ser a situação também. Aguenta, coração. Mas vai ter. Um dos dois. A gente vai estar aqui na segunda-feira. Um episódio especial também, até ao vivo, numa segunda-feira, num dia que normalmente não tem. Mas acompanhem, tá? Ou eu ou Samuel estaremos por aqui. Mas muito obrigada, pessoal. Valeu. Todo mundo que acompanhou o Fortaleza Cast, Ceará Cast, Samuca. Se despede aí da galera. Muito obrigado. Você que acompanhou aqui na tela da TV Diário, vai lá no YouTube do Jogada, dá aquela moralzinha, compartilha com os amigos, dá a curtida e se inscreve lá no canal do Jogada SVM. E até a próxima, pessoal. Tchau.